cristão e as redes sociais. Eu faço uso das redes sociais? Como uso as minhas redes? É para trabalho, por lazer, para evangelizar? É verdade que as redes sociais é uma vitrine onde publico aquilo que quero que as pessoas vejam? Nas redes sociais, eu sou a mesma pessoa da vida real? As redes sociais afetam a minha vida espiritual? Quem sou eu? O que é ser cristão? Eu me chamo Clarice, fiz o 32º CCC do setor Batalha, faço parte do secretariado geral e seja bem-vindo. Obrigado pela audiência, tudo foi feito para você. Pois é, e foi feito com muito amor. Eu sou a Edivânia, fiz o primeiro CCC do setor Santana. E à luz do Espírito Santo, impelidos da graça de Deus, é que o secretariado propôs e coloca em prática essa proposta diferencial para que nós possamos refletir, analisar, discutir, aprender e, por que não dizer, orientar acerca de todos os questionamentos que a irmã Clarice pontuou. Então, nós iremos, sem dúvidas, pensar um pouco sobre o nosso papel enquanto cristãos e o nosso papel enquanto cristãos nas redes sociais. Esperamos que vocês possam aprender conosco, como nós também iremos aprender a muitas das coisas que a igreja nos orienta e que é o nosso papel enquanto cristão, de fato, saber defender e testemunhar. Mas nós não estamos sós. Esse momento, que é ímpar, nessa mesa redonda, ela conta com a presença de outros irmãos que vieram partilhar suas experiências e vieram juntos, nessa troca de experiência, fazer com que a gente aprenda também. Então, irmãos do setor Santana, do setor Palmeira, do setor Batalha, estão conosco. Com estes irmãos, né, nós iremos conversar sobre alguns temas que nós elencamos enquanto secretariado, alguns temas que são bem pertinentes, tanto a nossa postura enquanto cristão, quanto a nossa fé mesmo. E aí, à medida que cada tema for discorrido, for conversado, nós iremos sortear irmãos que começarão essa fala. E logo depois os outros podem, à medida que acharem conveniente, colocarem suas opiniões, corroborando com a fala do irmão ou discordando também. Para iniciar, né, o nosso debate, se assim podemos dizer, a nossa mesa redonda, né, gostaria de lembrar o nosso tema geral, que é o cristão e as redes sociais, e o nosso primeiro subtema, nada mais justo do que conversarmos primeiramente sobre o que é ser cristão, né? E quem iniciará a nossa fala é o nosso irmão Tiago. Tiago, o que é ser cristão? Jesus ele adorava contar parábolas. E conta-se que no Velho Faroeste um rapaz cometeu um crime e ele foi condenado à morte. Só que os moradores daquele lugar fizeram abaixo-assinados, escreveram cartas ao governador e pedindo que ele fosse livre de sua pena. E o governador, comovido com aquele apelo das pessoas, o governador disse: eu vou dar-lhe, né, absolvê-lo, mas eu quero conhecê-lo. Então o governador teve uma ideia, se vestiu de padre, pegou uma Bíblia e dirigiu-se até a cadeia. Lá ele chegou para o preso, para o condenado, e disse para ele: eu trouxe aqui um presente para você, está aqui dentro desse livro. O preso, muito irritado, começou a cuspir e gritando com ele: sai daqui, sai daqui. Ele pegou a Bíblia debaixo do braço e foi embora. O carcereiro olhou para o preso e disse: você é um burro. Ali não era o padre, era o governador. E ele veio trazer a sua absolvição. Você e eu, meu irmão e minha irmã, todos nós que aqui estamos, nós não iremos ser condenados pelo nosso pecado. Nós não iremos nos privar da graça de Deus pelo nosso pecado. Porque quando o preso estava lá com a corda no pescoço, no cadafalso,
e foi-lhe dado as últimas palavras. E ele disse: eu queria me dirigir a todos, principalmente aos mais jovens. Eu estou morrendo não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Então, cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, nessa autenticidade, devemos sim buscarmos o Cristo que morreu por cada um de nós. E nós não seremos privados do céu, nós não seremos privados do inferno por causa do nosso pecado, mas pela recusa que nós fazemos. Então, ser cristão é abraçar a graça de Deus diariamente, independente da nossa condição, independente. Nós temos o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, para que sempre que nós cairmos, nós possamos retornar ao seu amor. Complementando a palavra do nosso irmão, a palavra cristão foi primeiramente dita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Lá os primeiros discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. Então, nessa passagem entendemos que cristão é, antes de tudo, professar a fé, antes de tudo, testemunhá-la, ouvi-la e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a palavra cristão vem do latim Christus, ou seja, Cristo é o meu centro. Então, ser cristão é, antes de tudo, colocar Cristo como centro da minha vida. Ele é o ponto de partida e também o último, o último lugar que nós devemos chegar. Ele é o princípio e o fim. Então, ser cristão é isso. Colocar a vida de Deus em nossa vida. Testemunhar e ser um verdadeiro cristão. É interessante, né, como vocês colocaram, que muitas das vezes a gente associa a palavra cristão a Cristo, mas como algo tão, assim, a gente não consegue compreender ou mergulhar na profundidade que é, de fato, esse seguimento a Cristo, né? Padre Zezinho tem uma canção que eu lembro quando criança cantávamos no coral, que é amar como Jesus amou, né? Sentir o que Jesus sentiu, e de fato é trazer isso para a nossa vida, no dia a dia. Então isso é muito importante. Algum dos irmãos quer ponderar, quer complementar? Sim, eu gostaria de, a respeito do que o irmão falou, lá em Atos dos Apóstolos, quando os primeiros cristãos receberam, né, pela primeira vez esse nome, lá em Antioquia. De fato, naquele tempo, um termo um tanto quanto pejorativo. Hoje, com a graça de Deus, não mais para nós, para a nossa realidade. E ainda, se pudéssemos comparar, digamos que, já que estamos falando em redes sociais, já que esse é o nosso contexto, falar de comunicação. Cristão é aquele que também ama Jesus, aceita-o e vive os seus mandamentos, né? Então, é um conjunto, né? À medida que eu amo a Jesus, eu o aceito como meu Salvador, eu obedeço aos seus mandamentos. E um verdadeiro cristão, ele é identificado pela maneira que vive, né? De fato, isso é algo que nos chama a atenção. A maneira como vivemos diz sobre nós, se somos verdadeiramente cristãos. E, matematicamente falando, se fôssemos realmente fazer essa comparação, essa comunicação seria o nosso ponto de intersecção, né? Onde existe entre dois elementos, entre dois conjuntos, esse elemento comum. Comunico aquilo que a igreja me oferece através da minha vida. Então, aqui o sentido, o ponto seria a comunicação, comunicar Jesus como cristão. Complemento a fala da minha irmã, ser cristão ao comunicar. É o exemplo de São João Batista, o primeiro anunciador, aquele que veio para anunciar Nosso Senhor. Devemos também ser essa pessoa, devemos também ser esse ser, esse cristão, amar, entregar. O ser cristão não é apenas um rótulo, não é apenas um estilo de vida. O ser cristão é utilizar-se da sua humanidade para dar a ela, para dar a sua humanidade a Cristo.
é utilizar-se da sua alma, é utilizar-se de tudo aquilo que Deus te deu, para cada vez mais ajudar o irmão a salvar as almas do mundo, cada vez mais ajudar os irmãos a entregar aquilo que Deus nos deixou, a vida eterna. Cabe também acrescentar nessa fala, né, dos irmãos aqui, que o termo cristão ele também vai se que o termo cristão, né, a palavra, também vai ser colocada também para outros irmãos que também vivem outra religião, né, aqueles que acreditam em Cristo também são colocados nesse termo de cristão. Porém, vale salientar também que aquilo que a gente veio aqui discorrer e comunicar de acordo com a nossa fé, né? Então, somos cristãos católicos, né? Temos três pontos a se observar na nossa fé. A gente deve obediência ao Papa, a gente segue o magistério, né, da Santa Igreja, e a gente tem toda uma forma de lidar com a fé, de uma forma diferenciada de tantos outros cristãos que também, de alguma forma, testemunham Cristo de alguma forma, ou então se baseiam apenas nas Sagradas Escrituras, né? Então, cabe aqui também salientar que a nossa fé é um pouco diferenciada, e é cabível também a gente a fazer aquilo que a Igreja pede que sejamos, nessa visão de diferente, né, de tantos outros e de outras pessoas e religiões também. Bom, complementando o que os meus irmãos estavam dizendo, né? Ser cristão não é somente a gente ir à igreja, é também, né? É algo que complementa, é algo que nos alimenta e que a gente precisa estar ali vivendo nossos sacramentos, mas muitas vezes a gente vai e não presta atenção na homilia, não presta atenção na palavra, por diversos motivos. Mas seguir a Cristo não é somente isso, não é só eu servir na Pascom, eu servir no CCC, não é só fazer o curso, não é só ir para a igreja e depois entrou aquela palavra pelo ouvido e saiu pelo outro. Né? Ser cristão é seguir a Cristo. E eu trago um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que fala o seguinte, é o parágrafo 1694, para quem quiser consultar depois, e ele diz assim: seguindo a Cristo e em união com Ele, podem procurar tornar-se imitadores de Deus como filhos amados e caminhar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus e seguindo seus exemplos. Então, assim, nós temos que estar constantemente em união a Cristo. Essa união também é o ser cristão. Nós devemos estar buscando Ele todos os dias na nossa casa, em oração. Temos que estar buscando sempre os sacramentos. Então, isso é ser cristão. É um conjunto de coisas. Ser cristão não é somente ir à igreja por ir, mas ir e levar alguma coisa, ir e anunciar, como a nossa amiga acabou de falar, né? Que nós devemos comunicar também o Cristo. Não devemos ficar só no nosso pensamento. Nós temos que levar isso para outras pessoas também. Isso é ser cristão. Iniciamos muito bem. E como a gente pode ir pescando coisas salutares da fala de cada um de vocês. Então, o comunicar, o viver, o ser diferente, né? Buscar fazer a diferença em meio ao nosso contexto, onde nós nos encontramos. Isso tudo é muito válido e nós estamos apenas começando. Então, para dar continuidade, eu pego gancho na fala da irmã Síria, quando ela diz: ser cristão é comunicar Cristo. Comunicar Cristo com a nossa vida. E aí eu me recordo de uma frase de São Francisco de Assis, que ele diz: toma cuidado com a tua vida. Ela pode ser o único evangelho que o teu irmão vai ler.